Eu vi ontem uma estatística que me deixou horrorizado. Não sei se você viu essa. Eu vi. A média de novas APIs ou de mudanças do regulatório do Open Finance nos últimos 3 anos é de uma a cada 5 dias. Uma por semana. Nós estamos numa trilha de modernização que a gente não está vendo em país nenhum com a velocidade e a abrangência que a gente está vendo no nosso mercado. Em muitos aspectos, nós estamos anos-luz aí de várias outras economias. Primeiro, a portabilidade de crédito existe, ela funciona. Você mesmo citou um número bacana, 10 milhões de operações de portabilidade em 2023. E a pergunta está em quem que vai ter vantagem para analisar uma carteira de possíveis clientes para ele fazer portabilidade de crédito. Exatamente. Eu até falo, eu tenho que me controlar, senão eu fico muito empolgado, exaltado, porque tá acontecendo. 18 bilhões foram reportados em operações de crédito usando os dados de Open Finance. Caramba. Então, assim, se a sua empresa não tá fazendo ainda, paciência, você não tá ganhando dinheiro. R$10 milhões. Esse é o número arredondado de pedidos que foram feitos para portabilidade de crédito em 2023. É um número muito relevante que mostra como a sociedade tem buscado por melhores ofertas e soluções quando o assunto é crédito. Esse tema da portabilidade, ele é muito relevante e ele está ainda mais em destaque agora no Open Finance. De todo esse volume que é feito, a gente tem aqui menos de 40% de fato dos pedidos são efetivados. E ainda tem uma série de questões que a gente vai debater agora. Será que as pessoas conseguem, de fato, soluções melhores? Será que elas conseguem ter um valor, um preço que mais as agrada? Esse é um processo que não é simples. Existem negociações, existem toda a parte de crédito por trás, mas também um processo que muitas vezes é moroso e leva muitos dias até ser complicado. Pensando nisso, dentro do Open Finance, o próprio Banco Central já priorizou que queria melhorar a competição entre os bancos e, de fato, melhorar a vida para o cidadão brasileiro. E uma das opções era trabalhar com crédito. No começo, a gente falava de EPOC, de encaminhamento de proposta de crédito. É uma solução relativamente ousada. Em determinado momento, o Banco Central deu 2 passos atrás e falou, olha, vamos trazer algo mais simples e trabalhar nessa alavanca que eu diria que é a maior ferramenta hoje de competição entre bancos, que é a própria portabilidade. A gente já tem no mercado instituições grandes que fizeram, vou chamar aqui de MVPs, que botaram de pé soluções que combinavam os trilhos antigos de interoperabilidade, né, de portabilidade de crédito, com o Open Finance e tiveram muito sucesso. Hoje, a gente está discutindo uma nova forma de fazer isso, muito mais rápida, muito mais eficiente e que vai mudar completamente o mercado de crédito no Brasil. E isso só vai ser possível nascer com o Open Finance. Eu sou o Gabriel Pereira, da Let's Money, e a gente está trazendo o melhor dos bastidores da área financeira aqui para vocês. E para debater esse tema de portabilidade com o Open Finance, eu vou trazer uma pessoa aqui que é sempre um prazer conversar com ela. Já veio aqui em outros episódios. E eu vou falar hoje com o Francisco Barguil, que é CEO da Opus Software. Um prazer te receber aqui, Francisco. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite, Gabriel. E é sempre mesmo bacana a gente poder conversar. Especialmente a gente estava falando até antes da gravação, né? Aqui nós estamos na tua praia, né, Gabriel? Open Finance é um negócio que você acompanha desde a origem. Mas antes eu quero ressaltar que eu estou muito satisfeito de ver o quanto a Let's Media está ampliando o seu horizonte. Agora, além do Open Finance, vocês estão abertos para seguir o dinheiro. É essa a ideia? Exatamente. Agora, follow the money. A gente já está rodando com o portal e está sendo uma oportunidade incrível de ver que as pessoas estão tendo interesse em outros temas e a gente está conseguindo trazer isso para elas também. Então, acho que talvez mais do que a gente se apegar em nomes e áreas, a gente procurar o que é valor para o usuário final, o que é valor para as instituições e trazer isso para o debate aqui na mesa. Ah, muito legal. E eu acho que a gente tem um público mesmo que está em vários níveis de especialização, mas o tempo todo, para cada novidade, para cada inovação que está vindo para o mercado, e o nosso Banco Central é bastante criativo e bastante competente também. Eu acho que você, como eu, é fã do Banco Central brasileiro, é o melhor Banco Central, sempre ganha aí, nos últimos anos tem ganho, né, essa distinção, porque realmente nós estamos numa trilha de modernização que a gente não está vendo em país nenhum com a velocidade e a abrangência que a gente está vendo no nosso mercado.
E, ao mesmo tempo, se você voltar aí 25 anos, desde o sistema de pagamentos brasileiro, o Banco Central vem inovando. Então, em muitos aspectos, nós estamos anos-luz aí de várias outras economias. E dentro desse cenário, eu tenho certeza que você tem um público aí em várias camadas para receber o conteúdo sempre de boa qualidade que você gera aqui. Então, O profissional, e eu te agradeço assim, a minha leitura é que o profissional hoje, ele não é mais de uma área só. Então, quando eu ainda trabalhava em grandes instituições, fiz o trainee, no final, eu sou dessa área, eu sou dessa, eu aprendo disso, daquilo, mas é quase impossível viver só entendendo uma caixinha, né? Hoje, a infraestrutura que está sendo criada, ela impacta todo mundo e eu acho que ela muda fundamentalmente o relacionamento com as instituições e como a gente aborda o consumidor. Para a gente fazer esse panorama, acho que vai ser um episódio muito legal aqui para a gente trazer todos os pontos que estão em volta desse tema de portabilidade. Eu queria começar do começo. O que é uma portabilidade, né? Quando a gente fala de portabilidade de crédito, o que é isso? O que existe hoje? Queria que você pudesse me ajudar a dar esse contexto para a nossa audiência. Claro. Bom, como o nome diz, portabilidade de crédito nada mais é do que o direito que o consumidor tem de trocar a instituição com a qual ele mantém uma relação de crédito, uma relação ou um contrato até de empréstimo. Isso, então, já existe, acontece há alguns anos. Você pode entrar em contato com uma outra instituição financeira, até com a qual você não tenha relacionamento, e perguntar se eles estão interessados em comprar o seu crédito. No fundo, é isso. Então, você tem relacionamento com a instituição A. Você vai para a instituição B, ou a própria instituição B pode te oferecer comprar o seu contrato de empréstimo, o seu contrato de crédito de maneira geral na instituição A, e você então troca de credor. E naturalmente espera-se que essa troca de credor seja para trazer algum benefício para o consumidor. Então esse processo já existe. Mas esse processo hoje ele é regulado considerando uma trilha quase analógica, né? Começa que você ainda liga para uma central. Tá bom que agora o telefone é digital, mas se fosse aquele telefone de discar, ainda valia. Eu queria comentar que eu acho que é legal, assim, para quem está nos ouvindo e talvez ainda não tenha esse entendimento, olha, uma vez que você fez um crédito, um consignado, um financiamento imobiliário ou de veículo, não quer dizer que você tem que morrer com ele até você acabar de pagar, né? Você pode, eventualmente, ter uma condição melhor te esperando e você nem se dava conta disso, né? Quanto mais longo for o financiamento, o contrato, né, mais uma pequena diferença na taxa vai fazer um resultado final completamente diferente para o consumidor e para a instituição financeira, né? Uhum. Em paralelo, hoje a gente tem portabilidade para crédito imobiliário, hoje a gente tem portabilidade em geral para crédito, mas o processo é um processo moroso e complicado que tem uma série de lombadas. Você citou na introdução um caso interessante de uma instituição que nós podemos falar que é o Banco do Brasil, que fez um trabalho espetacular de juntar dados do Open Finance com o conceito de portabilidade de crédito. E certamente, internamente, ele revisou processos para diminuir o atrito na hora de adquirir esse crédito que vem de outra instituição. Mas, mesmo assim, ainda é um processo enroscado, né? Em muitas situações, acontece como na época dos Mesopotâmios. Você tinha que ir lá na agência, conversar com o seu gerente, etc, etc. E o que está acontecendo, então? Primeiro, a portabilidade de crédito existe, ela funciona. Você mesmo citou um número bacana, 10 milhões de operações de portabilidade em 2023. Muita gente demandando, né? Fazendo um pedido. Não necessariamente eles conseguem ter esse êxito, porque é legal também explicar que é um processo onde você faz um pedido, né? Primeiro você analisa se você tem uma oferta melhor, você faz um pedido, a partir do momento que você aceitou ou tem interesse, a instituição que detém aquele crédito pode te fazer uma contraproposta e depois desse período todo, de fato, vai se efetivar, né? Então, isso mesmo. Eu vi que o pessoal fala hoje isso de 9 dias úteis, 10 dias úteis, alguma coisa assim, mas não sei se na prática, de fato, é isso que acontece. Mas o processo inteiro é esse, né? Olha, eu procuro uma opção melhor, negocio, escolho, tenho prazo para receber uma contraproposta, e aí você finaliza. Quando você pensa num crédito de longa duração, é um prazo ok, mas em qualquer experiência digital hoje, 9 dias úteis
Eu não lembro a última coisa que eu comprei que demorou 9 dias úteis. Sim. Na verdade, eu tô esperando uma aqui que tá levando 20 dias úteis. Mas tá vindo da China. Mas é uma mesa de madeira que a gente fez. Tá bom. O cara teve que ir lá não sei aonde arrumar a madeira. Sei. Aí dá pra esperar 20 dias úteis. Lógico. Agora, pra eu trocar o crédito de um lugar pro outro, não deveria ser. Não, mas você sabe que os 9 dias úteis, eu acho que é o caminho feliz. Qualquer coisa que der errado aí já vai vai esticar esse negócio bastante. E tem um fato de que até agora todo esse processo ele é centralizado, né, numa câmara que é a Núclea, a antiga CIP, né, que é a que permite fazer os registros e o controle de todo esse processo, das etapas do processo. Com quem que está a bola agora? Né? Onde que está o óleo, aquela coisa toda. Então, tá bom, é o que existia, é o que tínhamos para o momento. E agora nós temos essa nova proposta, que é uma proposta de realização da portabilidade de crédito usando o Open Finance. Nós vamos entrar no mérito, na mecânica dela daqui a pouco, mas antes de tudo a gente estava falando, nós que somos players do mercado de Open Finance há tanto tempo, que estamos assim, com uma aposta alta nesse mercado, mas principalmente, né, nenhum de nós apostou nisso por esporte, porque a gente acreditava que isso funcionaria e porque a gente tem uma esperança de que isso realmente melhore de verdade a vida do cidadão comum lá na ponta. Aquele negócio que te faz levantar cedo, sabe? Fala, bom, eu vou dar mais um passo na direção de um dia, as pessoas sem nem saberem o que é Open Finance, terem um acesso melhorado ao sistema financeiro como um todo, aprender a usar o seu dinheiro de maneira mais responsável, ser até, vai mudar um pouco, deixar de ser tão perdedora nessa relação com o dinheiro. E no caso específico do que a gente vinha conversando, o Open Finance, ele é uma infraestrutura, né? Uma das discussões que a gente vê que ela é meio míope é a comparação do Open Finance com o Pix. Sim. Não é? É mais ou menos você querer comparar a rede de água e esgoto com o banho quente. Ou seja, o banho quente é uma entidade em si que tem aceitação nacional, né? Exatamente. Ainda mais nessa época do ano, no caso dos trópicos. Tem que gravar de casaco aqui. Né? É isso. Por outro lado, a infraestrutura que viabiliza as coisas, ela é algo que ele é de muito maior alcance, de maior longevidade. E tem uma coisa que é encantadora aí, Gabriel, que é essa história de o que precisa juntar para ser possível que alguma coisa aconteça. Tem uma história que a gente já comentou lá do Peter Drucker, falando sobre a internet, e ele dizendo, na época, em 1999, que o que estava acontecendo ali ainda era uma reprodução do mundo físico no mundo virtual. Então tinha tinha as lojas especializadas. Eu lembro quando a gente começou a comprar CD pela internet. Quer dizer, CD é uma coisa antiga e você comprá-los pela internet mais ainda. Porém, a gente ainda estava tentando reproduzir os modelos do mundo físico no mundo virtual. E ele lá já disse que ele esperava que acontecesse a mesma coisa que tinha acontecido 2 séculos antes, ou 1 século e meio antes, que foi quando alguém pegou 2 invenções de 50 anos antes e juntou, que era o carro sobre trilhos inventado para as minas de carvão e a máquina a vapor. E ao juntar os dois, saiu o trem a vapor que revolucionou os transportes e o alcance econômico das atividades no primeiro mundo e depois aqui também no Brasil. Bom, a gente estava falando do Uber, né? Todos nós, usuários de Uber ou usuários do iFood, é o tipo do negócio que só se viabilizou ao juntar 2 tecnologias. O smartphone de um lado e a internet, aliás, o smartphone conectado à internet. Ou seja, hoje todo mundo tem uma internet no bolso. O Uber, antes disso, não era possível como modelo de negócio, né? Tentou-se centrais, existiam aqueles rádios de táxi, lembra? Sim. Aquelas coisas eram um negócio... Mas da forma como ele opera, da forma como opera o iFood... Lembra? Cooperativa, você ligava, pedia o táxi, era uma aventura. E o que acontece? Esses modelos de negócio foram viabilizados porque a infraestrutura e o advento de instrumentos tecnológicos, quando juntados, criaram novas possibilidades. Eu confesso para você que nesses últimos 5 anos trabalhando com Open Finance, eu estava esperando esse momento. De começar a ver pipocarem essas coisas. Caramba, isso aqui, a portabilidade de crédito com baixo atrito e descentralizada,
era uma coisa inviável antes do advento do Open Finance. E agora ela vai se viabilizar. Nós vamos entrar nos detalhes, né, sangrentos, mas o ponto mais legal disso é o seguinte. A gente estava falando, puxa vida, eu tenho um iceberg e agora uma ponta apareceu. Sim. E a gente está num momento muito especial de mercado, onde outras áreas, eu não estou falando do consumidor final, eu estou dizendo que outras pessoas de produtos, eles estão se interessando pelas soluções, mesmo sem entender o que é Open Finance. Eu quero oferecer Pix por aproximação no ponto de venda pro meu cliente. Eu quero ter o crédito, eu quero ter portabilidade no meu fluxo, eu quero usar coisas que estão podendo nascer graças ao Open Finance. E realmente esse é um ponto de virada, porque você deixar de forma exponencial o impacto da evangelização. É muito mais fácil evangelizar agora, internamente. Sim. Então, à medida que essas instituições vão evoluindo, isso vai ficar muito melhor e também está mais fácil vender para o consumidor final, né? Você pega um cara que é uma PJ e eu falar para ele do Pix automático, cara, fantástico aquilo ali. Se eu falar para ele de aproximação, falar de JSR, etc., eu não preciso mais vender uma solução que ainda vai acontecer, né? Pois é. Eu estou vendendo algo que já vai trazer resultado no dia zero. Então, acho que é um momento muito especial que a gente está. E eu diria que a portabilidade, ela está alguns passos atrás disso. E esse iceberg ali, o pessoal talvez, alguns já perceberam, outros não, mas quando isso aqui sair, porque a gente está falando de portabilidade no Open Finance, a gente está falando de o crédito consignado privado surgindo aqui na sociedade ao mesmo tempo. Que timing, não? E assim, tudo isso vindo junto, então é muito forte esses fatores somados e isso disponível para quem está criando serviços financeiros. Sim. Vamos continuar aqui falando ainda do consignado, então desenhando aqui esse cenário dele atual, né? Então, assim, muita gente hoje pede o consignado, né? Tava vendo aqui os números de mais de 90% desse pedido, na verdade, não do consignado, né? Mas da portabilidade. 90 e poucos por cento é do consignado, então é quase que a mesma coisa você falar portabilidade de consignado, é quase pleonasmo, isso porque mesmo. É uma fração bem pequena do volume. Sim. E aí não estou falando de pedido, estou falando de volume. Ainda assim, o volume é maior do que o volume de financiamento imobiliário. Então você tem ali isso acontecendo muito forte, mas ao mesmo tempo esses patamares que eu falei aqui, acho que em 2023 o aumento foi de 80% dos pedidos. Mas esse patamar de 10 milhões é o mesmo de 2018. Então, se você for analisar, pode ser que ainda seja tímido. Pode ser que a gente está mexendo para destravar. Então a gente falou desse cenário, a gente falou dos processos ali, das etapas. E aí entra essa possibilidade. Eu queria até que a gente pudesse conversar para quem está nos ouvindo, se já trabalha com Open Finance ou não, mas assim, para entender em que pé que esse negócio está. Porque eu sei que já tiveram os grupos técnicos, ainda estão acontecendo, já teve workshop, enfim, mas desenhar um pouco desse primeiro cenário. Assim. Bom, então, primeiro, nós estamos falando aqui de portabilidade de crédito através do Open Finance, com a promessa de redução de atrito na operação e descentralização do registro. Hoje, na forma como ele é concebido, sem o Open Finance, ele exige uma câmara de compensação que faz o controle todo do processo de um lado e do outro. O que o Open Finance tem de característica? Principalmente o fato de que, uma vez regulado, as instituições estão conversando entre si, não precisa ficar ninguém no meio. Eu não preciso pedir, por exemplo, os dados do Gabriel que estão lá no banco A, e eu sou o banco B, através de alguém. Eu vou lá, bato no banco A e falo, Gabriel me deu consentimento, obrigado. E a portabilidade de crédito vai funcionar de maneira semelhante. Então, o que a gente está conseguindo é estabelecer uma base de protocolos descentralizados, colaborativos e cooperativos para que o sistema como um todo funcione em harmonia. Nossa, a principal mudança é essa, assim, olha, ao invés da gente pegar essa informação que o cliente pediu, bater numa entidade centralizada, esse negócio voltar, vai, volta, etc. E todas as limitações que esse processo pode ter, nós vamos fazer de um para um, fazer esse negócio acontecer, que de certa forma é assim o funcionamento, a existência de todo o Open Finance hoje. É isso aí. E para quem está olhando de fora isso, talvez não entendeu o potencial,
é que você melhora muito a experiência e os casos tristes, né? Infelizes ali, vamos dizer assim. E aí você acaba dando um tempo melhor pro consumidor, algo que ficasse um pouco mais razoável. A gente está falando aqui de talvez do processo tradicional, né? A gente falou que o 9 dias úteis, né? Ele pedir no dia 1º e acabar lá no meio do mês. Um pouco de sorte, Assim, se dedicando, tomando lendo, tempo, falando com o cliente, Sim. com o gerente, sei lá quem. E a gente está falando de reduzir isso bastante, né? Isso aí. O que acontece então, Gabriel? Eu acho que esse é o primeiro ponto importante, que é, através do Open Finance, a gente vai conseguir uma grande redução de atrito no processo. Tudo vai ser feito através dos canais digitais, tipicamente do teu celular. Então, como que a coisa está desenhada, e aí depois a gente comenta dos prazos, em que ponto que a gente está, mas tipicamente nós estamos falando que você vai, através do seu celular, poder consultar se a sua instituição financeira te der essa opção. Escuta, eu tenho uma dívida lá em outro lugar, nessas condições, você quer me fazer uma proposta? Seria um passo iniciado pelo próprio cliente. O caminho contrário também é óbvio. Como só pode participar da portabilidade de crédito as instituições financeiras que tiverem participação no compartilhamento de dados, isso é um detalhe importante, ela já tem eventualmente essa informação se o cliente compartilhou seus dados com ela. Então eu vou pegar um exemplo. Você tem uma conta lá no banco C6 e você tem outra conta lá no banco Itaú. E aí você compartilhou com o Itaú seus dados do C6. E você tem um empréstimo no C6. O Banco Itaú também vai poder olhar na base de dados dele e falar, deixa eu ver quem são meus clientes que têm contratos de empréstimo em outras instituições. E por algum assim, movimento mágico, por enquanto, já que isso não depende do Open Finance, mas de alguma maneira o Itaú vai te tornar elegível para comprar o seu crédito junto ao C6. E ele vai te fazer uma proposta. Gabriel, você não quer trazer seu empréstimo para cá? Eu te ofereço uma taxa melhor, faz uma simulação aqui, vamos ver quanto você vai economizar no montante total da dívida. E aí você vai olhar, vai ver que você economiza mesmo e vai falar, eu quero. Sim. A hora que você fala, eu quero, você no fundo está se autenticando e essa autenticação garante que o seu pedido é legítimo. Porque aí o que vai acontecer? O Itaú, nesse exemplo, que a gente está chamando de banco proponente do crédito, né, ou instituição proponente, vai bater na instituição credora original, nesse exemplo C6, dizendo o seguinte, tá aqui o Gabriel, eu estou fazendo essa oferta para ele. A taxa era A, eu estou trazendo para uma taxa B, nas mesmas condições, até porque isso é parte da regra. Né? Ou seja, mesmo valor total financiado, ou o restante do contrato de empréstimo, com o mesmo número de parcelas. O banco credor original vai ter 3 dias úteis para responder, fazendo para você uma contraproposta. E ele pode fazer essa contraproposta. Que é essa ideia de sair de 9 para 5 dias. Isso mesmo. Porque, na verdade... Você começar na segunda e acabar na sexta. Dias úteis vão ser 3. Porque se o C6 não fizer a contraproposta, automaticamente... vai ser possível para o Banco Itaú, nesse exemplo, para o proponente realizar a transação de liquidação do teu contrato lá e abrir teu novo contrato aqui. Mudou, acabou, muito obrigado. Mas o C6, o banco original, pode fazer uma contraproposta atraente, às vezes até equivalente, você fala, bom, já estou lá mesmo, vou ficar. Mas você já conseguiu a economia que você queria. E acho que assim, tem 2 pontos aqui, né? O primeiro deles... ainda pegando dados aqui, estava vendo que nesse ano de 23 aí, mais da metade dessas efetivações, elas estavam caminhando para onde ele já estava. Então, porque ele tinha um valor menor, etc., tinha um valor, poderia melhorar. Só que onde que está a oportunidade para mim? A gente está criando uma portabilidade aqui, 2.0, porque ela é melhor na experiência, Sim. mas ela também pode ser melhor nas ofertas, porque... A gente acabou de dar esse exemplo aqui. O Itaú ele já tem meus dados compartilhados. Mas se ele não tiver e ele pedir, a chance dele falar, não, eu topo o teu risco, ela é muito maior do que se ele não tem uma visão completa minha, ou se ele só consegue ver o meu produto financeiro contratado. Sim. Se ele vê o produto mais o meu extrato e etc., a chance de
com a jornada aumentar os 40% de sucesso e com os dados aumentar esse índice de ofertas melhores, aí eu acho que a gente atinge o objetivo do Banco Central, que é, de fato, aumentar essa competição. Né? Perceba que, na verdade, um é pré-requisito para o outro. Sim. Você só vai poder jogar o jogo da portabilidade de crédito quem tiver no compartilhamento de dados. E quem está no compartilhamento de dados? Assim, é uma ótima desculpa. Eu uso sempre o nome desculpa, mas na verdade é um contexto, né? Um incentivo. É um contexto excelente para você falar assim, olha, compartilhe os seus dados. E aí, de novo, vamos voltar no case aqui do Banco do Brasil. Para quem não está acompanhando, talvez não tenha visto. Em 2023, inclusive foi na Febrabantec, o Banco do Brasil estava mostrando a experiência que eles anunciaram de portabilidade, onde eles juntavam o Open Finance para ver os dados. Baseado nos dados, eles mostravam o quanto você paga de crédito fora, o quanto você poderia pagar no Banco do Brasil, inclusive se o Banco do Brasil fosse mais caro, e aí você escolhia o que fosse mais conveniente e começava o processo de portabilidade tradicional. No primeiro ano, eles movimentaram mais de 1 bilhão nesse processo, isso é muito dinheiro. E no segundo, quando foi reportado, que assim, o Banco Central, ele fez um mapeamento com as instituições, um mapeamento anônimo dos resultados. E o Banco Central não vai divulgar o nome das empresas, né? Tem todas essas questões. Mas estava lá. Uma instituição grande teve mais de 2 bi em portabilidade. Quem foi que será? O Banco do Brasil. O Gabriel Bank não foi. Eles declararam, né? Eles anunciaram publicamente. Exato. Então, movimentaram mais de 2 bi em portabilidade. Legal. Com uma experiência que a gente está falando aqui. Ela é melhor em dados, mas ela é uma experiência que ainda é ruim, porque a portabilidade antiga, a nova vai melhorar. Então, eu acho que aí, isso aqui totalmente assim, isso não é informação, é visão minha. O Banco Central olhou para esse negócio, olhou para a EPOC travada, falou, irmão, vamos para esse lado aqui, vamos ver como é que vai ser. Se o meu objetivo é melhorar o acesso ao crédito, a solução a gente não precisa se apaixonar por ela, vamos achar qual seja. Não quer dizer que o EPOC nunca vai acontecer, mas talvez ele seja uma solução legal no momento errado e a gente tem que achar o momento dele funcionar. É um desafio sempre, né? Eu fico pensando no papel do regulador do Banco Central, porque quando a gente olha toda a estratégia, desde lá de trás, quando ele abaixou a barreira de entrada e criou as instituições de pagamento, certamente já tendo no roadmap uma moeda digital que era o Pix, mas que ele não podia lançar naquela época, por causa do alto grau de desbancarização da nossa população. Então ele já ia lançar uma solução que só ia servir para uma elite, vai. E aí, todo o processo em que ele está olhando para o cidadão, ao mesmo tempo em que ele é obrigado a controlar a inflação, porque é o outro inimigo oculto que faz o dinheiro desaparecer da mão do consumidor, especialmente de baixa renda, que tem pouca defesa contra isso, né? Mas para isso ele está precisando elevar a taxa de juros, que é o instrumento que ele tem de controle monetário. E aí ele dá uma no cravo e outra na ferradura, né? Por quê? Porque de alguma maneira ele, vendo uma situação instável economicamente, não sei por quê, né? Não sei se tem um culpado essa história, né? Não estou aqui para falar do governo nem de nada disso, mas na prática o que acaba acontecendo é que ele também mantém uma agenda em que ele está pensando nisso. Como é que ele barateia o acesso ao sistema financeiro nacional, principalmente para esse consumidor que precisa de crédito. Nós temos aí várias vertentes, né, para a gente comentar aqui. Estamos falando ainda de pessoa física. O calendário atual é o seguinte, a gente tem então a especificação, o protocolo, tudo definido. Nós já temos os primeiros marcos de testes, tá, para você se certificar. É bom a gente deixar claro, né, para quem está ouvindo, assim, essa portabilidade nova, ela ainda não acontece, né? Isso mesmo. O Banco Central, no final do ano passado, disse que essa era uma das prioridades para esse ano. Foi criado o grupo para ter discussões técnicas, etc. Já lançaram as primeiras APIs, as primeiras versões, e estamos numa fase agora de certificação, se eu não me engano, certo? Na verdade, como tem acontecido já, né, nos novos recursos do Open Finance, tem um calendário com esses marcos de testes intermediários, porque é uma chacoalhada. Né? Você vai criando um protocolo novo, você vai ter que conversar dentro dos bancos com sistemas novos, que não falavam eventualmente, ou falavam muito pouco com o Open Finance, e, portanto, tem um prazo aí que não é folgado, não. Né? Eu vi ontem uma estatística que me deixou horrorizado.
Não sei se você viu essa. Eu vi. A média de novas APIs ou de mudanças do regulatório do Open Finance nos últimos 3 anos é de 1 a cada 5 dias. É uma por semana. Exatamente. Né? Ou seja, o troço continua nervoso e vai nervoso mais um tempo. Então hoje, depois de várias experiências, né, a gente chegou num modelo em que o grupo de governança, quando estabelece um novo recurso, muda uma versão de API, ou seja lá o que for, como foi agora com o Pix automático, ele está fazendo algumas coisas interessantes. A primeira é estabelecer marcos de teste. Olha, está aqui a giga de teste, você tem que passar em 40% desses testes até o dia tal. Por que ele está fazendo isso? Porque todo mundo deixava para a última hora. E aí atrasava, era aquele tiroteio. Então agora você vai tendo que cumprir esses marcos. Em tese, a jornada então iria lá do mês passado, quando a coisa foi lançada, né, maio, até novembro, com esses vários testes, para novembro entrar em produção. Tinha um piloto ali. Agora isso... Eu achei que o piloto era para outubro, alguma coisa assim. Piloto outubro e produção em novembro. E é legal lembrar também que a gente está falando no primeiro momento só do crédito clean, né? Vamos falar. Que tem um roadmap de produto, né? Vamos ver como é que funciona no clean. Se funcionar, vamos com garantia o consignado do servidor público federal. Isso. Aí eu até brinquei uma vez com o pessoal do Banco Central, falei, isso aí é porque o pessoal do Bacen tá querendo fazer uns consignados, tá querendo puxar ali, mas assim, brincadeiras à parte, a ideia é ir para esse. Sim. E de novo, assim, na minha visão, esse negócio vai pegar fogo, se juntar isso com consignado privado... pode esperar. O negócio vai pegar fogo, né? Capaz de não largar esse podcast aqui e sair vendendo esse negócio na rua. Pode ser um negócio melhor, né, do que o que a gente está fazendo hoje. Isso aí vai dar muito negócio dinheiro, de desenvolver software, de gerar conteúdo. Cara, vamos resolver o problema real. Tem gente precisando de dinheiro aí. Claro. Enfim. Não, mas o que é legal é o seguinte, ou seja, tem um calendário, que ele é um calendário apertado, não é fácil, mas ele está equilibrado. Por vários fatores, isso foi esticado de novembro para fevereiro do ano que vem, para a entrada da primeira versão. A primeira versão é essa, crédito clean, que é aquele crédito sem garantia, crédito pessoal, né, mais clássico. É o vendaval, dinheiro na mão é vendaval. Aí depois tem o crédito consignado público, né, que estava previsto para o meio do ano, eu acho que agora ele foi esticado também, talvez para novembro. Mas bom até vai se reforçar. Tudo que a gente fala nesse podcast, principalmente relacionado à data de roadmap, tudo pode acontecer. Pode acontecer de sair aí, mudar, mas assim, é bom para ter uma ideia dessa projeção, pelo menos o que era, mas, de novo, né, quem está envolvido ali no tema está acompanhando toda hora. Né? Como o seu conteúdo é muito disputado, Gabriel, daqui a 3 anos vai ter alguém assistindo esse podcast, então é bom a gente localizar. Hoje nós estamos em 1º de julho de 2025. Exatamente. Eu me atrasei para chegar aqui hoje, o Gabriel muito gentil, me mandou uma mensagem, tô por aqui já, e tal, né? Porque nós dois esquecemos que hoje era o dia 1º de julho de 2025. Exato. O dia da RC10. Exato. Primeiro dia do segundo semestre de 2025. Hoje está entrando, né? Estamos começando o processo de colocar no ar as instituições com mais de 5 milhões de clientes. 99P. Em 4 de julho do ano passado, através da resolução conjunta número 10, passaram a ser obrigatórios no compartilhamento de dados. Nós estamos falando aí, acho que de 11 instituições, das quais 5 são minhas clientes, né? Clientes da Opus, que tem uma solução de Open Finance. Então você deve imaginar que a minha manhã hoje já foi um tiroteio daqueles, o pessoal me ligando e tal. Se tivesse um pessoal de gestão de risco na hora de reservar o podcast, tinham barrado essa data. E que é natural, hoje a gente está, né, num processo natural de mobilização, nós, como toda essa turma, e tem aí um processo que vai de agora, de hoje, até meados de agosto para a gente passar para um grau de piloto e entrar em produção até o final de agosto. É uma chacoalhada boa, porque agora 95% dos participantes do Sistema Financeiro Nacional estarão cobertos pelo compartilhamento de dados. É espetacular. Eu entro nesse bolo agora, que quem acompanha desde o começo sabe o quanto que eu falo que eu tô no C6, eu não consigo levar para lugar nenhum. Seja com Open Finance regulado, não regulado, agora eu vou sair testando. Boa, você é o primeirão. E aí você me lembrou, né? Hoje não era o dia já, assim, né? De virar. Você vai entrar lá e vai conseguir. Mas eu já conferi. Agora, a partir de hoje, eu tô conferindo todo dia. Né? Não, então, fazendo um parênteses, a gente hoje está fazendo as configurações no diretório de participantes. A partir de amanhã a gente começa um processo que é do uso da ferramenta de verificação em produção. Tem um conjunto de testes que
Todos têm que ser aprovados para você falar, estou no jogo. E aí, a partir do dia 11, a gente começa em caráter controlado. Então, vai ter um primeiro conjunto de instituições e nós vamos testar essas instituições obterem consentimento para transmissão de dados e ver se funciona, enfim. E aí o negócio decola. Eu estou abrindo esse parênteses e, se você me permite, eu vou contar um sonho para você. Pode? Oh, com certeza. Você lembra como que a XP saiu de uma posição de uma corretora forte, sempre foi muito boa, mas para ser uma das maiores instituições hoje do Brasil em termos de investimento e como banco? Foi a hora que ela conseguiu desenvolver aquele ecossistema de consultores financeiros. E ela machucou os grandes ali, Pois porque é. era uma abordagem que ninguém esperava, personalizada, e ela oferecia de tudo, né? Sim. Mudou muito o jogo de como era oferecido o serviço, o O produto. que ela fez, que é o legal, Gabriel? Ela pegou o consultor que já existia nesse mercado, um cara especializado, ele já orientava o cliente dele sobre como investir, e ela trouxe esse cara para o jogo no ecossistema dela. Não, vem cá, vou te tratar de uma maneira diferente. Você vai ter acesso à carteira do teu cliente, você vai ter acesso a informações, e com isso você vai poder dar uma assessoria muito mais abalizada, ao mesmo tempo em que você pode optar por seu modelo de negócio, ser comissionado por mim ou ser comissionado, ser pago pelo seu cliente. Cada um joga um jogo. Tá bom. O que é o meu sonho? Nós estamos falando aqui de crédito, e talvez o crédito seja o instrumento mais agudo da assimetria que existe no mercado internacional, que é a disponibilidade de recursos. Eu pego aqui um empresário como você, que tem um mercado, vocês são competentes, muito competentes, vocês sabem do que vocês estão falando, vocês têm um público interessado, vocês transmitem bem. E, de alguma maneira, existe uma dificuldade para você financiar o seu negócio, né? Todo mundo pensa aí nos fundos, de ir lá pegar uma grana no fundo e sair torrando e fazendo e acontecendo, mas os negócios reais não são assim. Exatamente. Existe uma pesquisadora indiana chamada Sara Sarasvati, não sei se você já ouviu falar dela. Não. Sara Saravasti. Ela é indiana, originalmente da Universidade de Chicago, e ela fez um estudo muito legal no começo dos anos 2000, em que ela chegou numa teoria que ela chamou de effectuation, em que o conceito é o seguinte: ela estava vendo a primeira bolha lá da internet, e ela viu a moçada, especialmente o pessoal que trabalhava em consultoria, né? Todos de terninho, bonitões, saíam, montavam um grupo, faziam um plano de negócio com slides coloridos, pegava uma grana e saía tentando lançar sua próxima pet shop, né? Que foi uma febre naquela época. Bom, na internet. E ela falou, engraçado, na Índia não é assim. Mas será que aqui nos Estados Unidos é assim mesmo? O modelo de negócio é esse? Os caras pegam a grana e fazem e tal, com fundos. Aí ela foi entrevistar 120 empreendedores dos mais diversos, desde o cara lá do cachorro-quente, que vendia cachorro-quente na praça, até o empreendedor da Real Networks. Se você se lembra, a Real Networks foi um player importante, que ajudou a streamerizar som e áudio, um dos primeiros modelos de streamerização. E aí ela descobriu que não era nada disso, que aquele era um caso que existe, onde tem maior abundância de capital, e os Estados Unidos é talvez a meca disso. Existe o mercado de venture capital, que começou lá tímido na década de 50 e 60, mas que a média do empreendedor é um cara completamente diferente. Esse cara é um cara que ele se pergunta algumas coisas. Ele se pergunta, quem eu sou? O que eu sei? O que eu tenho para alavancar o meu negócio? Quem eu conheço? E com os recursos que eu tenho, até onde dá para chegar? Que é um pouco uma conta que eu sei que você fez. Você falou, bom, o quarto da minha casa lá em Volta Redonda, minha mãe ainda não alugou, está lá disponível, qualquer coisa eu volto para lá. Você vai fazendo conta e falando com o que eu tenho dá para chegar até aqui. E já que o futuro é imprevisível, ao invés de eu ficar fazendo como nas grandes multinacionais, cenários possíveis, né, que nunca vão prever nem a pandemia, nem as torres gêmeas, Exatamente. nada, eu vou fazer o seguinte, que variáveis do futuro eu posso controlar? Eu confesso para você, Gabriel, que a primeira vez que eu ouvi essa teoria, eu tive uma epifania, porque eu falei, essa é a história da minha vida.
Eu fiz essa conta, que ela chama lá de affordable loss, perda aceitável. Eu fiz exatamente essa conta que eu te falei. Eu morava sozinho, né? Tava jovem, solteiro. Eu falei, bom, pior que pode acontecer com a grana que eu tenho guardada, quando eu fundei a Opus, se ela zerar, eu volto a viver lá na casa dos meus pais e dou um jeito, né? E uma época fui mesmo. Porque a grana acabou e eu tive que me virar. Mas o ponto todo que está por trás disso é que, se você pensar, então, um dos grandes desafios que a gente tem num país como o Brasil é ter a disponibilidade de capital para viabilizar novos negócios. Você sabia, por exemplo, a informação que eu soube ontem, que o chuveiro elétrico foi inventado em Jaú? Não. Bom, ninguém sabe nem onde Eu é sabia Jaú. que é um negócio Brasil, né? O pessoal não é muito fã. Cara, O pessoal estranha ver fiação elétrica junto com a água ali, né? então, e na verdade é uma solução bacana para países, né, de clima tropical, e ainda com o fato de que é econômico, funciona, simples. E o Brasil exporta hoje para a América Latina e para países da África, mas foi inventado em Jaú na década de 30, só para lembrar da inventividade do brasileiro, né? Então, voltando para a nossa questão original, eu tenho um sonho que é o seguinte, de um dia esse modelo extrapolar para dois tipos de assessores. O assessor, que é o educador financeiro, que chega na pessoa e fala, você está enroscada? Peraí, vem cá. Abre os dados para mim. Ou, eu sou parceiro do C6, ou eu sou parceiro do Inter, ou eu sou parceiro do Itaú. Ele disponibiliza os dados para mim, com a sua autorização, e eu vou olhar os seus dados e te falar por que você está enrolado. E que saídas que a gente pode fazer para fazer um planejamento para te desenrolar. Isso já teria um impacto muito forte na pessoa física. Agora imagina isso na pessoa jurídica. A pessoa jurídica hoje, em muitos casos, Gabriel, ela é uma empresa pequena que tem que financiar o seu capital de giro com um empréstimo sobre empréstimo, hot money, o cara vai se virando. Ora, com as taxas de juros que a gente tem hoje, ela é muitas vezes maior do que a margem de lucro do negócio do sujeito. E ele quebra. E às vezes eu tenho a impressão de que o modelo é feito de tal forma que os bancos só estão esperando a briga, sabe? Ou seja, o cara vai se enrolando cada vez mais, ele sabe que o cara está enrolado e uma hora ele fala, bom, agora vamos tirar o time de campo e quem tirar o time de campo antes perde menos. Por quê? Porque o cara vai quebrar do jeito que vai. Imagine agora que a gente pudesse trazer um consultor financeiro que olhasse para a situação do sujeito nos vários bancos e pudesse falar, olha, o banco do qual eu sou parceiro tem uma solução bacana para você. De fazer isso, vamos fazer a portabilidade de crédito, trazer todas as suas dívidas para cá, são todas de curto prazo e estão te matando, vamos alongar ela para 3 anos, você vai pagar uma taxa de juros mais baixa, mas com mais tempo o banco vai ganhar mais, porque a área embaixo da curva vai ser maior, mas eu resolvo a tua vida. Esse bancário autônomo, ele está surgindo, né? Tem alguns modelos que já nasceram, estão ganhando escala e tem empresas que também já estão nascendo já sem essa premissa de vender apenas produto próprio, né? Isso mesmo. E trabalhar isso com a distribuição de produtos de terceiros, porque no final do dia é melhor ter o relacionamento do cliente, ter ele comigo, do que eu me limitar a distribuir só produto próprio, né? São redes de correspondentes bancários espetaculares. Eu estou comentando disso e até o pessoal chama esse modelo de Open Banking. Hoje, o cara se apresenta como Open Banking, tem empresas que já estão sendo alvo de investimento, os caras vão muito bem. E o que eu acredito é que tudo isso vai ser viabilizado por essa infraestrutura que a gente está construindo. Voltando para a portabilidade de crédito, nós temos já no radar, então, o crédito clean, depois o crédito consignado público. Certamente vai entrar o crédito consignado privado. E aí depois entram outros tipos de garantia. Financiamento, né? De bens, financiamento de imóveis. E assim, tem que chegar também no PJ, né? Sim. Esse é o nosso outro grande desafio, acho que agora do Open Finance. O Open Finance tem um espaço de crescimento no PJ fantástico, né? A gente tem, acho que 3% de empresas no Brasil que estão, de alguma maneira, compartilhando seus dados hoje ainda. Comparado com o Reino Unido, nós somos maiores do que eles em tudo. Assim, maiores de 3 vezes, 10 vezes.
Mas o PJ ela é 20% já do mercado. Ou seja, 20% das empresas já participam de alguma forma do Open Finance. Aqui é só 3%. É que lá eu acho que eles já nasceram conectados com o contador. É. Isso já é pré-Open Banking, isso já é bem habitual deles de ter algum tipo de conexão com contabilidade, etc. Sim. Né? Mas se você olhar, é o que vai acontecer aqui também. É que falaram um negócio que ficou na minha cabeça aqui, que era o seguinte, eu não vou lembrar se o número, mas a ordem de grandeza era essa, assim. Só 6% das PJs no Brasil usam algum tipo de sistema de gestão. Ah, esse número Então, me parece subestimado. Então, assim, me deu uma impressão, tipo assim, se você for considerar mês e todo mundo, fala assim, olha, dentro dos 6% ainda tem software e tem planilhas. Mas nesses 94%, você tem uma barreira adicional que você tem que convencê-lo a usar, ou assim... Aí, beleza, tem o caminho do Beyond Banking, o caminho do Embedded Finance. Claro. Não, ele vai usar um sistema fora, que faz tudo, ou ele vai entrar no banco e o banco faz tudo, aí é uma briga que vai longe, assim. Tem um range aí, desde um lado até o outro completamente. Exatamente. Né? E tem um fator que você tem que considerar, que a maioria das empresas de um certo porte para baixo, elas são, na verdade, elas têm o seu processo outsourced, né? É um contador. Você não faz tua folha de pagamento aqui, você não faz, talvez, nem pagamento de impostos aqui. Você tem um escritório de contabilidade que te acompanha, né? E isso é uma coisa que funciona muito bem. Alguns ERPs, né, depois de muitas tentativas, alguns acertaram. Acho que a UMIA que está sendo mais bem sucedida nesse caminho, que é o caminho de colocar o ERP no cliente do contador, disponibilizando visibilidade para o contador, para ele poder olhar, já que o contador é alguém da tua confiança e que ele tem que ter os seus números. E aí ele acompanha a tua operação aqui no teu ERP, um ERP na nuvem que você está usando aqui, e o teu contador não precisa te pedir nada. Ele chega no final do mês, Gabriel, você tem que pagar tanto de imposto desse jeito por causa dessas notas, assim. Então, é uma tendência natural. A outra tendência natural é desses softwares de gestão. E a gente tem pelo menos algumas vans que agora se tornaram iniciadores de pagamento por conta disso mesmo. E eu acho que eles estão indo direitinho, fazendo o trabalho certo, que é esse de pedir o compartilhamento de dados para o cliente dele, que é um PJ, e dar para esse cliente a visibilidade de conciliação, de fluxo de caixa, etc. Ora, se a gente colocar isso num futuro com uma portabilidade de crédito descomplicada para o PJ, isso, de repente, pode viabilizar novos modelos de negócio interessantes. Né? Não, e um volume que vai gerar muito dinheiro. Assim. É isso. E, Francisco, eu queria entender que você também contou que é um tema que vocês fizeram um trabalho recente na Opus de olhar para essa oportunidade e compartilharam até alguns números interessantes com o mercado, né? Queria saber um pouquinho desse material, que inclusive a gente vai deixar disponível aqui no link no episódio para todo mundo que está ouvindo, mas o que tem de legal, o que foi os achados que vocês tiveram e por que vocês criaram esse material nesse momento, assim? Bom, Gabriel, é isso mesmo. Nosso time trabalhou aí no material, que é um e-book, ele é simples, é bem direto, mas principalmente focando em explicar o que está acontecendo de uma maneira bem didática, bem simplificada, mas ao mesmo tempo falando de alguns números que são impressionantes para nós. Por exemplo, você falou que em 2023 teve 10 milhões de pedidos de portabilidade, e você citou, né, que mais de 1/3 não é aprovado, acaba não rolando. É isso mesmo, os números que a gente tem são muito semelhantes, 35%. Mas, por exemplo, do total de crédito existente no Brasil, esses 10 milhões que foram alvo, ou, melhor seria dizer, esses 6 milhões e meio, né? os 6 milhões e meio que viraram, que fizeram portabilidade de crédito, é só 0,5%, 0,48%. Isso do crédito que é tomado no Brasil inteiro, isso é 0,5% só. 0,5%. Considere que as pessoas físicas, né, você tem volume em número, mas o valor emprestado para cada uma é pequeno. É lógico que a gente tem todo o crédito para as pessoas jurídicas, mas por isso a gente tem uma ideia do potencial imenso que a gente tem aí nos próximos anos para a gente trabalhar com algo que esteja interligado e interconectado, né? Então, o material é basicamente esse. Ele conta esses estágios, o que são os passos no Open Finance que vão desaguar na introdução oficial em produção da portabilidade de crédito lá no começo do ano que vem e tudo que tem que ser feito daqui até lá. É uma corrida boa. Legal.
vai dar trabalho. E esse ponto que você falou assim, olha, é 0,5%. Isso é uma oportunidade incrível porque a gente falou aqui já de números, né, do que no Open Finance 50% são fintechs, 20% do pessoal de outros mercados via ITP. Sim. Mas quando você fala de crédito, 18 bi foram gerados. Mas o número de 3,2 aqui, que deve ser aí, sei lá, 17%, né? Foi gerado pelas fintechs. Então, de alguma maneira, mostra o apetite delas, como é que elas estão vindo, criando esses modelos novos. E a portabilidade tem tudo para aumentar, porque esses caras, se eles já estão conseguindo dar o crédito como eles faziam, imagina olhando essas operações que estão ali já feitas, com risco controlado, onde o bancão tende a ser mais conservador do que eles na hora de dar o crédito, Claro. é um caminho, vamos dizer assim, é um caminho mais fácil para essa água correr e encontrar o mar aí, né? É isso mesmo. Na verdade, se você considerar, então, 93% era o número de portabilidades de crédito consignado. Que a gente já estava brincando que é a totalidade. Isso, falou de portabilidade, é consignado praticamente. Porque o grande ponto do crédito é o seguinte, é muito fácil dar crédito. O difícil é receber o crédito que você liberou. Então, a gente viu muitas barbaridades acontecendo aí nessa época das fintechs crescendo, algumas sendo até um pouco irresponsáveis. Na verdade, isso aí é uma grande redistribuição de renda, é VC2C, né? O dinheiro do VC indo para a mão do consumidor e nunca mais voltando. Nunca mais voltando. Mas o ponto todo tá em que, de alguma forma, à medida que você passa a ter toda a base de informações que o Open Finance proporciona a respeito de cada cliente, o relacionamento dele com outras instituições, porque às vezes você faz uma análise de crédito isoladamente e o sujeito você fala, poxa, esse aqui é um cara que eu posso ir com ele até 10 mil reais de crédito. Só que você esqueceu que ele tem um relacionamento com mais 8. Né? Cada um deu 10 mil, o cara está com 80 quando ele é um cara de 10. Então, é claro que a portabilidade de crédito somada a essa avaliação que os dados do Open Finance proporcionam, mais o SCR, né, que é lá o registrato, te dá uma visibilidade bem interessante. Você falou que você vai disponibilizar o link desse material. A ideia é essa mesma, é que o pessoal, principalmente quem está envolvido aí no dia a dia com a implantação da portabilidade de crédito nos próximos meses, e esse é um calendário que vai pegar, tem informações lá que podem ser bastante úteis, inclusive para justificar internamente o esforço dentro das suas áreas de negócio. Tá bom? Boa, pessoal. Acessem lá, esse material está incrível e a gente continua aqui o nosso papo. A minha preocupação agora está aqui em entender o seguinte, estou pensando em quem está nos ouvindo, vê a portabilidade como uma oportunidade, está entendendo que isso entra de alguma forma no segundo semestre agora e talvez no comecinho de 26. Quais são os desafios que já dá para ver de implementação na parte tecnológica, né? Um dos fatores aqui que a gente está falando cruciais é essa questão de simultaneidade. Como é que você evita essa questão de, olha, ele está tentando o processo aqui, mas ao mesmo tempo ele está tentando no tradicional. A gente sabe que as APIs elas respondem por uma parte do desafio. Isso mesmo. Outro desafio está dentro das casas. O que você já pôde mapear nessas conversas com esses players? Claro. Então, no fundo, o Open Finance está regulando o relacionamento entre o cliente, instituição proponente de crédito e instituição credora original. Só. E as formas de resolver isso uma vez que todo mundo saiba o que quer fazer. Ou seja, o banco proponente sabe que quer emprestar, quer comprar aquela dívida, o cliente sabe que quer reduzir a sua taxa. Então, isso aqui está normatizado. Tem esse relacionamento aqui, o pedido do consentimento para o cliente para enviar a proposta para a instituição credora original, a contraproposta, isso aí está resolvido. Ora, nós oferecemos uma plataforma de Open Finance, como você sabe, eu tenho aí vários clientes, né, que são instituições financeiras. Mas, assim, o que eu resolvo do Open Finance? Só o Open Finance. Por quê? Porque a hora que um cliente meu recebe um pedido de iniciação de pagamento, eu recebo aquilo, eu sei falar os protocolos, eu valido o consentimento, eu valido um monte de coisa. Não, isso aqui é um pedido legítimo, está tudo certo. Aí eu tenho que virar para trás e falar, instituição financeira, faz o Pix aí.
Ou seja, eu tenho que conversar com o sistema de retaguarda dele. A mesma coisa, bato lá no C6, me dá aí os dados do Gabriel, né? Se eu sou o gateway do C6 para Open Finance, eu vou ter que consultar os sistemas de retaguarda todos do banco, né? Conta corrente, cartão, empréstimo, investimento, câmbio, etc. Bom, da mesma maneira na portabilidade de crédito, no Open Finance nós vamos resolver esses protocolos. Então eu recebi aqui, imagina que eu sou uma instituição credora original. Recebo um pedido de portabilidade de crédito. Ó, o Gabriel lá no Itaú, o Itaú está querendo comprar a dívida dele aqui no C6. Eu vou ter que jogar esse boleto para trás. Uhum. Só que jogar esse boleto para trás envolve já duas questões. A primeira é essa que você bem observou. Eu preciso fazer um lock dizendo, olha, abri um processo de portabilidade de crédito do Gabriel, agora está rolando aqui. Se vier um chamado via telefone, pelo método antigo, você tem que descartar, porque a gente já está rolando com o negócio aqui. Esse é o primeiro passo. O segundo, eu preciso encaixar isso numa esteira de avaliação de crédito do Gabriel. Quando eles aprovaram o teu empréstimo lá atrás, você tinha um score de crédito. Será que ele continua igual? Será que para a estratégia do banco você continua sendo o cliente preferencial que você era? Tá pagando em dia, não tá? Enfim, qual foi o tudo. comportamento depois? Né? E as outras coisas que você tem em termos de relacionamento com o banco. Então, essa esteira é uma esteira que depende de como que o banco tem os processos de avaliação dele de empréstimo e que sistemas que ele tem na retaguarda para a gente desenhar esse processo juntos. Inclusive, eu vou comentar com você antes da gravação, né? Bom, quem quiser conversar sobre isso, entre em contato com a gente, temos o máximo interesse. Porque nós estamos querendo dar o passo seguinte, que é de ajudar as empresas com um workflow, no caso das instituições financeiras, que funcione tanto para a estratégia de defesa, de fazer contrapropostas, quanto para uma eventual estratégia de crescimento da carteira, que é fazer essas propostas. Legal. Tem um detalhe importante, ou alguns detalhes importantes. O primeiro, quando você, por outro lado, resolve ser ativo como instituição financeira, você vai olhar uma base e vai falar, me dá todo mundo que tem empréstimo aqui em outro banco, em outra instituição. De maneira análoga, eu vou precisar fazer uma avaliação desse cara mais ampla. Que tipo de avaliação é essa? Como é que eu reavalio o score credit dele? Como é que eu garanto, o Gabriel é um cara que eu quero comprar o crédito dele que está em outro lugar? Porque tem outros fatores aqui envolvidos que estão dando a ponderação do Gabriel dentro da nossa instituição. Você acha que vai rolar uns, tipo, feira de crédito? Fala assim, olha, é a época de fazer a sua portabilidade, é o mês da portabilidade, tem que vir agora, a taxa promocional é agora. Eu não sei, eu acho que no crédito consignado, que o risco é muito baixo, e que, assim, você tem um jogo já muito justo, não vai ser tão fácil assim você abaixar essa taxa. E a gente não pode esquecer de um segundo detalhe que é o seguinte. Bem cá entre nós, se você fosse político, Gabriel, talvez você caísse na sedução da falácia de vamos taxar os bancos porque eles ganham muito dinheiro no Brasil. Quando os caras falam vamos aumentar o IOF para o crédito, ele está aumentando o imposto sobre os bancos? Pergunta, senhor Gabriel. Está aumentando o imposto sobre os bancos ou está aumentando o imposto para o pobre devedor? Devedor, porque Mas o lógico. crédito é IOF, tudo que você vai comprando vai entrando em IOF também. Não, e o ponto é o seguinte... E vamos ter que fazer um parênteses aqui, daqui a pouco vai ter que ter um pregão do IOF, porque muda e desmuda toda hora. A gente vai ter que acompanhar. Isso vai ser bom, isso vai ser bom. O IOF de hoje fechou em tanto. Segundo, tá quente, tá frio. Eu nunca ouvi tanto IOF quanto esse ano. Mas o que acontece? Na verdade, é muito popular você aumentar. Você sabe que o banco já paga, acho que, imposto de renda de 50%. É muito popular aumentar o imposto, né, do muito banco. Simples. É só falar quanto lucra o banco e falar isso... Você lembra ano passado? Foi ano passado que eles cobraram pedágio? No final foi que eles cobraram pedágio de um valor adicional de CSLL, acho, né, dos bancos para pagar um rombo qualquer do governo. Bom, o que acontece é que você não taxa empresas, você taxa o consumidor em última análise. Sempre, 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 sempre. Não tem empresa que seja capaz de suportar
uma taxa de impostos maior. Ela vai ter que repassar isso para o preço. E aí, o que que acontece? O que que acaba acontecendo nessas situações? A gente tem que considerar que a cunha fiscal hoje sobre o crédito também é altíssima. Isso é parte da culpa de a gente ter um dos juros mais altos do mundo. Bom, de qualquer forma, algumas operações já são muito justas, tá? Me parece que o crédito consignado está nessa categoria. Porém, tanto que nas condições originais, não sei se você se lembra, os bancos se recusaram. O nosso governo adora interferir no mercado, então ele baixou lá uma taxa original que ele dizia, não pode ser mais do que isso. E os bancos deram um passo para trás e falaram, então empresta você, porque nós não podemos. Tanto é que hoje, do jeito que está, o privado hoje não tem uma taxa definida, tá a critério das casas. Lógico. E quando eu vou nas palestras, qual que é a conversa do mercado? Pessoal, pega leve nisso aí, porque se alguém se começar a virar uma terra sem lei, já sabe o que vai acontecer, né? Se andar direitinho, já vai chegar normas e tudo mais. Se o pessoal também perder a mão nesses valores ali, porque, de certa forma, e ontem foi dos comentários eu estou citando muito o dia de ontem aqui, porque eu tive com o Francisco ontem, e a gente estava num evento sobre Open Finance, que foi bem legal. E um dos comentários foi realmente essa reclamação de que os bancos possuem um rol taxativo onde eles só podem cobrar por determinados produtos e serviços, né? O banco ele não pode oferecer para o cliente um plano, olha, você vai ter aqui o Personalité Plus que te dá direito a isso, isso e isso. Cobrando por taxação, por transação específica, né? Ou eu vou, assim, existe assim, olha, se você, né, pensando como PM, não, se eu criei um banco, você não é mais um PM, o PM é o Banco Central, e ele vai te dizer, olha, você pode cobrar por isso, por isso, por isso, por isso, desse jeito, então tem muita regra, né? E aí, de certa forma, isso eu acho que restringe algumas inovações, não quer dizer que inviabiliza, mas restringe algumas coisas. Mas, assim, entrando o consignado, né? Vamos assim, enfim, consignado privado entrando, etc. Isso incentivando a portabilidade, porque eu acho que eu tô pensando muito que isso vai casar na hora que a gente estiver muito bem no consignado público, na portabilidade, o privado ele vai estar mais maduro, claro. E essas coisas assim, vai ser natural que ele entre próximo na fila. Eu acho que até antes do que os com garantia, porque por volume não vai fazer sentido você olhar para os outros. Sim. Como é que você vê essa oportunidade de se preparar para essas empresas? Porque você já comentou aqui que eles precisam se preparar tudo para defesa contra-ataque, é a forma que vocês estão olhando para que eles atuem. Porque o que eu estou pensando? Você faz, por exemplo, o Banco do Brasil, quando não tinha portabilidade do Open Finance, ele juntou a portabilidade do Open Finance, ele juntou a portabilidade antiga com os dados do Open Finance. Quando eu penso no final do ano, no começo do ano que vem, eu penso JSR, eu penso Pix, eu penso outras coisas juntas ali, e podendo criar outras experiências mais legais. Então, talvez essa inovação que a gente está falando que pode estar restrita pelo Banco Central ou com as ferramentas que criam, volta na ideia do Drucker de que agora a gente pode criar coisas que não eram criadas antigamente. Como é que você vê para onde a gente está indo assim para esse segundo semestre daqui para frente, com tanta infraestrutura nova ficando disponível, assim? Porque, de novo, a portabilidade para mim ela abriu o olho porque ainda não vai ser boa quanto a de telefonia, que funciona milagrosamente bem. Sim. Assim, todo o resto de telefonia para mim é horrível. É horrível, eu não tenho outra palavra. Mas a portabilidade, ela surpreende porque ela funciona muito bem. Você pede e fala assim, caramba, não tenho que ir na outra, não. Claro. Você pede aqui e acabou. Será que nós vamos chegar nesse nível? O que você imagina que está aí pela frente? Não, o primeiro ponto é que assim, eu acredito claramente que isso vai funcionar e vai funcionar muito bem. O Open Finance já é um bom exemplo disso. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, Daniel, porque Gabriel, segunda vez que eu te chamo hoje assim. Gabriel, eu vou te fazer uma pergunta, porque você tem divulgado alguns números muito bacanas, porque você tem uma leitura sempre muito aprofundada
de dados que todo mundo está olhando para eles, mas você enxerga umas coisas diferentes. Quando você olha lá o dashboard do cidadão, quem que é o líder de consentimentos de compartilhamento de dados? Ou seja, que os clientes compartilham dados com ele. Quem mais recebe hoje é o Nubank. E de que ordem que nós estamos falando? Se eu for fazer um somatório, né? Nubank mais Mercado Pago mais PicPay é 50% do Open Finance. Uau! 50% do Open Finance em 3 instituições. Nós temos 134 participantes dados de sexta-feira, tá bom? Hoje nós estamos numa terça, para quem não sabe. É porque eu contei lá. Tá, o pessoal que participa do WhatsApp sabe. Sim, né, sim. Porque eu fui dar uma conferida, até porque alguém questionou, porque às vezes o pessoal confunde os números do Pix com os números do Open Finance, mas o Open Finance, 134 participantes. 3 detêm 50% de todos os consentimentos de compartilhamento de dados. Tá além do Pareto. Mas muito, muito além. E a pergunta está em quem que vai ter vantagem para analisar uma carteira de possíveis clientes para ele fazer portabilidade de crédito. Exatamente. Ou seja, quem apostou nesses dados. Então... Não, assim, a gente vai... Daqui a um ano, eu vou falar, já era tarde demais naquele dia, a gente não sabia. Então, assim, eu até falo, eu tenho que me controlar, senão eu fico muito empolgado, Inflamado. exaltado. Mas, assim, me dá uma preguiça quando falam assim, mas não pegou, Open Finance. Eu tô num nível de falar, tá bom, cara, o fim do mundo tá vindo aí, curte o seu Não Olhe Para Cima. É isso. Porque tá acontecendo. Aí, outro número, 18 bilhões foram reportados em operações de crédito usando os dados de Open Finance. Caramba, né? Então, assim, se a sua empresa não está fazendo ainda, paciência, você não está ganhando dinheiro. E você não está nessa estatística. E aí eu até fiz uma postagem que eu falei assim, olha, você tem bancão que investiu desde o começo e está ganhando dinheiro. Sim. Você tem bancão que não investiu no começo, entrou depois e cresceu também. Você tem banco menor, você tem fintech. Então, assim, você tem... Só de investimento, você tem um monte de gente que está atuando de formas diferentes. Sim. Você tem empresas que a área de Open Finance é centralizada, é descentralizada. Então, assim, me causa um certo espanto estar nessa conversa ainda. E aí eu fico meio... Não, vou piorar essa conversa então, pode? Pode. 134 estão jogando. 57 saíram. Nossa, e é 134 mais N, porque... Se eu somar as ITPs puras, a gente chega a 70% do Open Finance. Porque as ITPs puras, quando eu filtro elas, dá 20%. Então 20% está indo para fora. Está indo para fora do ecossistema. E eu não sei quantos são. Você tem a Vivo que está usando dados, você tem a Claro. Então, assim, o que mais? Assim, chegou na Vivo e na Claro, irmão. Não chegou em você aí, você dá o seu jeito. Instituição financeira, né? Mas então, o que é assustador dessa história? É exatamente isso, é que muitas instituições, talvez, tenham olhado só o curtíssimo prazo e avaliado só o resultado daquilo que ele pode tarifar. O Open Finance, de maneira geral, então, que ele é uma realidade com 80 milhões de consentimentos de compartilhamento, com alguns milhões de transações, né, de iniciação de transação de pagamento, isso só vai aumentar. Esse gráfico de transação tá sempre assim, cara. Pix você entra daqui a 6 meses, ele tá assim de novo. E-commerce e todo o resto que está entrando. Porque isso é infraestrutura, ninguém vê, né? Mas vai acontecendo. E 50 milhões de consentimentos únicos. Bom, muito legal. Agora, à medida que eu passo a ter uma base com milhões de consentimentos, me permitindo puxar o histórico de um ano de cada cliente. Alguns desses caras estão acompanhando sua base de clientes há 3 anos. Então, vamos pegar, a Mercado Pago. Se ela pegou um consentimento lá atrás, o Mercado Pago não entrou logo na primeira onda, entrou na segunda, mas suponho que ela pegou... Foi o primeiro voluntário. E se não me engano, eu lembro disso, cara. O primeiro consentimento à jornada, inclusive eu publiquei, foi do Mercado Pago. Ó, que legal. A primeira transação foi do Mercado Pago. Então, faz assim. E hoje a esteira PJ dele só funciona 100% com Open Finance. E eles falam, né? Acho que já deve estar em 100. O número de 2 anos atrás era 80 e poucos por cento. Os cartões de crédito que eles lançaram para o pequeno empreendedor foram todos baseados em dados do Open Finance. E aí quando você olha, então, ele, em 2021, ou no comecinho de 2022, ele começou a tirar uma foto de alguns clientes que estão com ele até hoje,
de 1 ano para trás. Então ele tem um histórico desse cara em outras instituições, quem deu compartilhamento, né, consentimento para ele, desde 2020. Ele conhece 5 anos da vida financeira desse cliente. E aí ele fala, bom, quem que precisa agora de crédito? Quem que eu posso incentivar a trazer seu crédito para mim? Ainda mais um crédito consignado, em que, no mínimo, vale o volume do dinheiro que você está movimentando, né? Uhum. E que está te remunerando, de alguma forma, aquele capital. Então, eu tenho conversado com alguns clientes nossos que ainda estão atrasados nessa estratégia de dados, dizendo exatamente isso. Olha, nós já estamos atrasados faz tempo, mas agora, você está em crédito consignado, a gente tem 1 ano para se preparar. Porque você ainda vai ter que incentivar o seu cliente a começar a compartilhar dados com ele. E antes de o crédito consignado estar disponível, porque aí ele vai ver uma vantagem, você tem que pensar em outras formas de premiá-lo por deixar você olhar os dados dele. Uhum. Seja por oferecer outros negócios para ele, seja por melhorar as taxas daquilo que você já pratica, seja por você fazer ofertas combinadas que pelo menos tenham a ver com ele. Eu tenho clientes que eu tenho conta por reciprocidade, né? São clientes da minha empresa. Eu tenho conta, não seria o banco que eu escolheria para trabalhar pessoalmente. Mas eu não tenho problema nenhum com isso e movimento parte do meu dinheiro lá. Mas eu recebo um monte de mensagens, seja via SMS, seja via push, seja via e-mail, de produtos que eu não preciso, meu perfil claramente não é aquele e que eu não pretendo precisar. Entendeu? Eu recebo às vezes abordagem de crédito e de investimento. Ao mesmo tempo, né? É. Eu falo, peraí, gente, vamos entrar num acordo aqui. Ou eu tô numa ponta, eu tô na outra. Eu tô precisando de dinheiro ou eu tô precisando investir. Como é que eu vou? Você quer que eu invista? Assim, eu entendo um pouco uma lógica, mas eu também me questiono que é a história do cartão de crédito, às vezes. Que é assim, se você depositar tantos mil, Sim. eu te dou o limite na minha cabeça, porque assim, óbvio que tem todos os benefícios do cartão. Claro. Mas assim, se eu tenho dinheiro, eu prefiro rodar no que eu sei ali, do que eu começar ali, eventualmente, me embolar e tal. Mas eu falei, pô, eu tenho que depositar o dinheiro. Sim. Pra eu ter o limite. Se eu tivesse dinheiro, eu não precisava do limite. Não, é que em muitas situações, aí, né, tem toda uma sustentação por trás do volume que você está movimentando com a instituição, enfim, aí cada um tem a sua estratégia. Mas o que eu vejo que é fundamental é o seguinte, para quem está nesse mercado neste momento, quem tem dados vai ter vantagem na hora de fazer essa oferta estruturada. Mas assim, eu sou otimista como você. Você falou, teve bancão que entrou depois e cresceu, e acho que quem entrar agora vai crescer também. Tudo é uma questão de fazer uma oferta honesta, dá para fazer. decente. Acho que essa é a resposta. A mensagem é isso. assim, dá para fazer e tem 1 milhão de exemplos que dá para explicar, assim, para quem quer usar muleta. Não, mas eu não posso por causa disso, daquilo. Claro. Tem exemplo para Não, e se você pensar, tem um segundo fator no qual eu acredito muito, Gabriel, que é o da especialização. Ou seja, a Let's Media podia ser uma empresa de geração de conteúdo aberto, mas ela fez uma escolha baseada no histórico que você tem, que o teu time tem, do mercado que para vocês é acessível, e por isso vocês são os melhores para isso aqui, e são imbatíveis. Ora, o nível de profundidade que vocês podem chegar, um podcast como esse que a gente está falando aqui, de termos até detalhados, né, é inviável para um órgão de comunicação genérico. Sim. Então, eu acredito também que isso tende a acontecer no mercado financeiro. Ou seja, o melhor tá acontecendo banco muito forte, né, cara? É o melhor banco para o empreendedor, o melhor banco, ou um ou mais, e às vezes até geograficamente. E eu fiquei apaixonado lá na Fibra Bantec, lá fiquei lá os 3 dias lá com a BMP, mas assim, cara, o que esses FDICs estão fazendo pelo interior do Brasil? Não é aí, legal. Irmão? Os caras estão desbravando. Assim, é o banco leve. É isso aí. E bota dinheiro na rua e pega a vertical ali, atende a um produto, ou que seja 2, 3, mas assim, uma base de uma região que aonde o banco tá fechando a agência, esses caras estão lá rindo à toa e indo atrás de gente, cara. Não, e estão viabilizando negócios que não sairiam sem esse combustível, né? E isso que é a coisa mais legal, quer dizer... que Daqui a pouco a gente vai ter que discutir isso, né? Como é que a gente coloca esses caras aqui no... mas no Open no jogo, também, porque por quê? se eu sou de um FDIC, eu vou dar um jeito de falar, irmão, vamos compartilhar dados, vamos embora. Claro. E o que vai acontecer, eu creio que dentro disso, é que esses nichos de especialização vão fazer com que
no pacote de ofertas você seja imbatível para um determinado segmento de mercado. Se eu sou um profissional de tecnologia, um profissional de produto ou um profissional do mercado financeiro, eu tenho que ser cliente da Let's Media. Quer dizer, ser consumidor do seu conteúdo, porque Sim. aqui você está falando do que tem de mais moderno, no nível de profundidade que ele é capaz de entender, que talvez o leigo não conseguisse acompanhar, porque não é o teu público-alvo. De maneira análoga, eu sinto que vai ter isso. O banco do empreendedor médio, o banco do empreendedor pequeno, o banco do empreendedor grande, e por aí vai. Em que a cesta, a combinação de ofertas é muito boa. Os grandes bancos já fazem isso por segmentação, né? Em que eles têm especializações porque eles são tão grandes e atuam em tantas frentes. Mas vai ser muito legal ver um determinado banco focado. Eu tenho um cliente, por exemplo, que é especializado em PJ pequeno e médio. Meu, eles fazem um trabalho muito bacana. E aí, o desafio para ele tá em conhecer como ninguém esse cara. E os dados vão fazer diferença aí. E aí, voltando para o tema original, portabilidade de crédito, você fazer a proposta e a oferta baseado numa cesta que está por trás de serviços e produtos financeiros, né? Que vai ser o melhor fit para o teu cliente final. Agora, num primeiro momento, eu creio que o grande ponto está no seguinte. Eu sou uma instituição financeira que não está em compartilhamento de dados, tá bom? Então, eu não tenho acesso aos dados. Então, os meus potenciais clientes, para os quais eu poderia comprar o crédito, eu não estarei vendo, porque eu não estou compartilhando dados, então eu não tenho acesso aos dados deles. E, de alguma maneira, num primeiro momento, a oportunidade que está em outro lugar não vai vir para o meu banco, vai vir para um outro. Não vai vir para a minha instituição, vai vir para uma outra. Num segundo momento no tempo, isso é inevitável. Por quê? Porque a tendência é essa pirâmide ir baixando, né? E o Banco Central começando a exigir, agora não é mais 5 milhões, agora é 3 milhões, agora é 1 milhão, agora é 500 mil, né? E aí, um dia você vai entrar nesse jogo, para jogar esse jogo, tendo que disputar com gente que tem 10 anos de experiência ou 5 anos de experiência, e você vai entrar para tomar tiro. Então, a gente tem o desafio, de um lado, de as instituições financeiras olharem para o Open Finance e entenderem o componente estratégico que está por trás disso. E, por outro lado, aquelas que já estão jogando, elas vão certamente se beneficiar agora de poder jogar bem esse jogo da portabilidade de crédito. Mas eu confesso para você que o que mais me entusiasma é o quanto isso vai melhorar a vida do cidadão. Porque a hora que ele é disputado, certamente vão existir ofertas melhores para ele também. Né? E no longo prazo, né, Gabriel? Isso, eu vejo que tem duas questões que são muito legais. Uma, dos empréstimos de mais longo prazo, de existir aí um equilíbrio, porque se o sujeito financia uma casa com você, vamos voltar num case de muito legal do Banco Real ainda. O Banco Real pegava o estudante universitário, eu sei que o Santander deu continuidade a isso, o Santander que comprou o Real. Pegava o estudante universitário, que era um Durango da Silva, coitado, e dava para ele um cheque especial de R$300, era uma mixaria. Mas aquele coitado, ele não tinha nada. O cara dava um cheque bonitão, dava um cartão pro cara, né? Ele ia dar preferência para aquele banco. Na minha época, era Banco do Brasil ou Caixa, a primeira conta, assim, era o sinal de que você... Tava virando gente. Virou, isso aí. Você tinha que pegar o cartãozinho universitário lá do Banco do Brasil. Então. Não, e aí qual que é a sua tendência? Pô, o cara me deu isso aqui quando eu tava lá na pendura. Eu vou continuar com ele. E você tá falando de um relacionamento aí de 40, 50 anos. De maneira análoga, eu sinto que a ideia de você começar a pensar em modelos onde você consegue levar o conhecimento profundo do cliente e do contexto geral dele e oferecer uma maneira de assessorar esse sujeito, seja de forma automática com inteligência artificial, seja de forma pessoal com um assessor que poderia estar fazendo esse trabalho, você amplia o mercado para os assessores, você amplia o mercado para o seu banco e você coloca esses caras no jogo para ajudar aquele cara a administrar melhor a situação dele. Porque uma empresa quebrar por falta de crédito não é interesse de ninguém. Não é interesse dos bancos que já emprestaram para ela. Sim. Não é interesse do mercado, não é interesse do governo, não é interesse de ninguém. E a grande questão está em a gente não deixar esse cara se estrangular, né? A gente conseguir
trabalhar. Então, nesse relacionamento de mais longo prazo, o financiamento de imóvel é um bom exemplo. Você vai tender a dar preferência para o banco, a operar no banco que te dá o financiamento do imóvel. E você tem um relacionamento de 15 ou de 30 anos. Sim, e é um relacionamento com o bem mais primordial ali, né? Porque o brasileiro, a última coisa que ele atrasa é o aluguel. Pois é. E essa história do nichado, eu acho que assim, é tão legal que eu já vi lá fora. Tem tempo que eu vi. Era um case que uma empresa, ela ajuda o cliente com informação, educação financeira, a poupar para comprar o primeiro imóvel. Que legal. Não é o segundo, não é o terceiro, não Perfeito. tem carro, não tem moto. Ele te ajuda a comprar o primeiro imóvel. Sim. Então, o sonho da casa própria, vamos dizer assim, Sim, é isso. Sim. E eles te ajudam a poupar tudo para essa meta. Não é para viajar, e acho bem legal por que isso. o crédito imobiliário existe no mundo inteiro? Você já pensou nisso? Porque você não precisa de uma casa maior quando você tiver 60 anos de idade. Você precisa quando você está com 30, com 25, que você tem os filhos, né? Então, é uma coisa um pouco invertida em relação à sua tendência de renda. Ela é crescente na vida até um ponto em que ela estabiliza. É o que você juntou daquilo que você vai viver. Então, um imóvel para alguém que tem 60 anos de idade é um nível de esforço muito menor do que para um cara que tem 30. Mas é aqui que ele está precisando. É ali que é o gargalo. Até porque a sua necessidade de espaço na vida, ela é assim, ó. Uhum. Você começa precisando de muito pouco, aí você Depois precisa vira o de ninho muito, vazio, a casa... e aí você não precisa mais daquela casa grande. Então, o financiamento, ele faz sentido quando a gente pensa do imóvel, né? Na sociedade. Mas não é diferente para o primeiro carro, né? Que é um bem de consumo que é durável, que você tem um desejo. Ou aquilo que o varejo faz tão bem hoje, muitos varejos se fizeram através disso, dando crédito para o eletrodoméstico, para mobiliar a casa, coisas que as pessoas precisam. Elas precisam desfrutar agora de algo que ela vai pagar no tempo. Em tese, tudo que está por trás do crédito é isso. Uhum. Agora, o uso inadequado, a falta de educação, né, financeira, tudo isso vai dificultando isso funcionar. Voltando para o nosso tema original, portabilidade de crédito, eu tenho assim uma expectativa muito forte de que a gente vai gerar dois movimentos bacanas. O primeiro, isso, de melhorar a vida para o cidadão na ponta. De instituições interessadas naquele perfil dele fazerem uma oferta que seja competitiva para melhorar o empréstimo que ele está tendo. E a segunda expectativa é que isso ajude a acelerar o amadurecimento do mercado. E aí eu falo do nosso mercado de instituições financeiras. De elas olharem para o Open Finance e falarem, caramba, mas como é que eu estou fora disso? Porque isso é só o começo agora, né? Vai vir muita coisa aí atrás e quem não estiver jogando esse jogo está fora dele. Ponto final. Então vai ser bacana. Francisco, muito obrigado. O papo passou rápido aqui mais uma vez. É um tema que realmente ele é quente. Não vamos voltar aqui, não vamos falar mais vezes ainda, não vamos falar da experiência, não vamos falar de como que está indo no mercado, dos testes, que horas vai vir os outros produtos. Mas que bom que a gente está tendo a oportunidade de já ter essa conversa nesse momento que é super importante aí para a indústria. Então eu queria te agradecer de novo a participação. Não, muito obrigado pelo convite. Esse é um assunto que empolga todos nós, né? Eu sei que você também é entusiasta do tema e, portanto, que legal que a gente está podendo discutir isso. Sempre estou super à disposição. E agora o que eu quero entender é essa história de follow the money. Você me explica? Exatamente. Agora, que é o seguinte, cara. Como a gente trabalha com dinheiro, a gente falou assim, pô, quer saber, cara? Vou tirar o Open agora, o negócio é money, nós vamos atrás do dinheiro. Agora o negócio tem que... agora vamos trabalhar direto com o que gera valor, com grana. Então, por isso que a gente fala com todo mundo, follow the money. Agora, precisou saber do mercado financeiro, entender o que está acontecendo no bastidores, é follow the money. Entrar no nosso portal, letsmoney.com.br, que inclusive tem matérias dos podcasts que a gente estava conversando. Então, o que a gente está falando agora aqui, para quem já estiver ouvindo, vai encontrar lá a matéria disponível, porque realmente... Nem sempre dá para ouvir todos os episódios, etc. Mas a gente tá ali fazendo multiplataforma esse conteúdo para chegar em mais gente, porque a gente sabe que ajuda, faz a diferença. Então, é um esforço nosso também de conseguir alcançar novos lugares aí, nascendo de uma newsletter e virando um portal de notícias agora com jornalista, editor-chefe. Então, o negócio tá ficando legal pra caramba. E nas redes sociais, como é que funciona? Você também tá divulgando? Cara, a gente tá trabalhando...
o nosso Instagram também, Let's Money Oficial, e no próprio LinkedIn. Acho que o nosso, assim, o carro-chefe sempre foi o LinkedIn, onde a gente está atuando mais. E hoje a gente está nesse momento de organizar a casa, né? Então, foi bem legal, porque, cara, na semana anterior da Febraban-Tech entraram 5 pessoas no time. Então, a gente está nesse momento de levantamos a casa e estamos já dando uma festa, arrumando as coisas aqui e tal. E foi assim que a gente veio até aqui e vamos continuar seguindo, cara. Não, excelente. Tô torcendo pra gente continuar crescendo juntos e vamos pra cima. Boa, muito obrigado, pessoal. Vocês que assistiram, foi uma baita aula dessa oportunidade, que é a portabilidade de crédito. Compartilha aí com o time, porque tá vindo quente, cara. Eu acho que você vai ter oportunidade, se você tá ouvindo isso agora, você tem oportunidade, inclusive, de ser o pioneiro aí na sua área, de falar assim, cara, essa pessoa que veio, puxou esse negócio e fez a diferença aqui pra gente. Então, aproveitem. Não deixe de seguir nas redes sociais, Let's Money Oficial, ou entre no nosso portal letsmoney.com.br, vocês vão encontrar todas as matérias. Mais uma vez eu agradeço aqui a participação de vocês. Um grande abraço. Valeu.